Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre O Artista do Desastre. O filme é baseado no livro de mesmo nome, né? É dirigido e atuado por James Franco, um ator que já é conhecido do grande público, né? Ele fez lá o 127 Horas, foi até indicado ao Oscar, conhecido mais pelo pessoal do público, assim, de cultura pop, por conta do Homem-Aranha, né? Ele fez o Harry Osborn no Homem-Aranha. Aqui ele vive Tommy Wiseau, que é o cara conhecido por produzir um dos piores filmes de todos os tempos, que é o The Room, né? E o livro, o Artista do Desastre, fala justamente sobre isso, sobre como foi fazer esse filme, como foi participar da produção. O filme, no caso, na realidade o livro é escrito pelo Greg Sestero, que é o amigo do Tommy Wiseau, que meio que os dois juntos produziram o filme The Room. E anos depois ele lançou o livro para contar como foi a produção desse filme e a relação dele com o Tommy Wiseau. Você não é obrigado a assistir o filme The Room, mas eu recomendo que você veja pelo menos um compilado com as melhores cenas. Eu vi uma crítica do canal Super 8, eu vou deixar aqui no card para você, se você quiser assistir ela, porque você tem que estar um pouquinho ciente do que é esse filme para assistir. Até porque você vai conseguir se conectar melhor tanto com o personagem do Tommy Wiseau, quanto com o próprio filme, com as coisas que eles vão estar ali representando, né? Porque muitos dos momentos do filme são gravações de cenas do The Room, né? Do filme original. Então, para você entender melhor o que está acontecendo e fazer mais sentido e até o filme ser mais engraçado, é interessante que você conheça ali aquelas cenas icônicas do The Room. Essa crítica é um pouco complicada porque ela é meio metalinguagem, né? Eu tô falando de um filme que tá falando de um filme. E aí, às vezes vai parecer que eu tô falando do The Room ou do Artista do Desastre. Mas aqui, no caso, eu vou apresentar os personagens do filme do Artista do Desastre. Tommy Wiseau, no caso, que é vivido pelo James Franco. A gente tem um primeiro contato com ele no Artista do Desastre. Ele vem assim meio envolto em sombras. E aí ele faz lá uma primeira cena dele, que é num teatro. Acho que é tipo um curso de teatro e tal. Você vê ali dois atores meio tímidos, que não estão conseguindo interagir. E aí alguém quer vir pra frente fazer uma cena e ele vai lá e faz a cena e ele se deita no chão e Stella! Stella! É um negócio assim muito bizarro, mas ele faz essa cena e por conta disso ele acaba conhecendo o Greg Sestero, né, que vai fazer o papel do Mark no The Room. E o Greg Sestero era um desses jovens que estava fazendo a cena lá, meio tímido, meio sem conseguir atuar, meio sem conseguir se entregar. E aí ele fica encantado pela atuação ali do Tommy, e se aproxima dele, eles começam a conversar, e daí eles desenvolvem uma amizade. O que é interessante falar é que a figura do Tommy Wiseau, ela é uma figura muito caricata, ele é uma persona, ele parece um personagem. A pessoa do Tommy Wiseau parece uma caricatura. E seria muito fácil pro James Franco descambar para isso, e pro próprio filme descambar para isso. Mas não é o que acontece, a gente vê realmente um personagem que acaba sendo humanizado. A gente não sabe de onde o Tommy Wiseau vem, ele diz que vem de Nova Orleans, mas ele tem um sotaque claramente do leste europeu, né? E ele não consegue disfarçar, e ele diz que o sotaque dele é de Nova Orleans, mas ninguém compra isso. Ele é rico, né? Ele tem muito dinheiro, ninguém sabe de onde vem esse dinheiro, porque ele não parece trabalhar nem nada, então é uma figura que a todo momento está envolta em mistério. E o filme, ele tem um cuidado em manter esse mistério, né? Você não descobre coisas de fato sobre o Tommy Wiseau. Acaba a história realmente falando sobre a situação da construção do The Room e a figura do Tommy se mantém em sombras pra gente, a narrativa inteira. Ele entrega muito bem o personagem do Tommy Wiseau, né? A fala, o sotaque, os trejeitos, às vezes a fala dele é ininteligível, assim, ele balbucia palavras, você não consegue entender muito bem. A maquiagem também fez um ótimo trabalho, né? Ele consegue manter a expressão meio de olho baixo que o Tommy Wiseau tem. Então ele construiu muito bem o personagem. É um dos pontos altos do filme. O outro personagem, o outro protagonista do filme é o Greg Sestero, que é o irmão do James Franco, né? Vivido pelo Dave Franco. E os dois são bem parecidos, né? Mas a maquiagem consegue fazer aqui no filme os dois ficarem bem diferentes. O Greg Sestero, ele é o autor do livro, do Artista do Desastre, né? Foi ele que escreveu. E ele era um jovem aspirante a ator e conhece o Tommy Wiseau, como eu falei naquela situação do teatro. E o Tommy Wiseau o convida a morar em Los Angeles, assim, sei lá, pouco tempo de amizade, o Tommy Wiseau decide convidá-lo a morar em Los Angeles com ele para eles irem atrás do sonho de se tornarem artistas, né? Então vão lá para a terra do cinema e tal, para poder conseguir fazer esse sonho. E como o Tommy Wiseau é rico, ele meio que
patrocina ali a carreira do Greg Sestero. É difícil falar um pouco sobre a atuação tanto do Dave Franco como o personagem do Greg Sestero, porque tanto ele no The Room, a gente vê que ele não é um bom ator, mesmo que o texto do filme original não seja bom, você vê que ele não entrega bem, sabe? Ele não é de fato um bom ator. E o Dave Franco consegue entregar esse cara que não é realmente um bom ator, ele é uma pessoa assim meio com uma personalidade esquisita, você não consegue decifrar o que ele é. Você sabe que ele de fato é amigo do Tommy, assim, ele é uma pessoa gentil, acho que até um pouco inocente. E você vê essa inocência quando ele decide entrar no carro com um sujeito esquisito do leste europeu e viajar pra morar com essa pessoa em Los Angeles. A sensação que a gente tem durante o filme é que ele provavelmente seria uma vítima de assassinato numa situação normal, mas acaba que ele vai ali seguir o sonho dele, né? Seguir essa carreira de tentar ser um ator. Esses são os dois personagens que meio que conduzem a narrativa. A gente vai ter uma série de outros personagens ali que orbitam o filme, mas não ganham nenhum protagonismo, né? Principalmente os personagens são vividos por atores que são dessa mesma galera, que é a galera do Seth Rogen, né? Que fez vários filmes de comédia, Superbad e Ligeiramente Grávidos. Eles têm ali uma patota que participa, essa patota inteira tá no filme. E aí, no fim das contas, a narrativa vai ser muito sobre isso, assim, sobre a feitura do The Room. E você vai conhecer um pouco mais dessa figura caótica e das inseguranças que tem o Tommy Wiseau, né? No filme do The Room, ele vive o Johnny, que é um personagem que meio que é enganado pela esposa, que tem um caso com o Mark, que é o melhor amigo dele, que é vivido pelo Greg Sestero. E o filme parece, de certa forma, autobiográfico, parece algo que o Tommy Wiseau viveu. Ele é um cara muito que, por ser rico, ele acha que todo mundo está o tempo todo querendo aproveitar dele, né? Eles vão tentar seguir essa carreira de ator em Los Angeles, não conseguem papéis, né? Principalmente o Tommy Wiseau, porque as pessoas nem entendem o que ele fala, e aí ele decide fazer o próprio filme dele. Eu vou fazer meu filme, já que ninguém me contrata, eu vou fazer meu filme. E aí você vai vendo como ele é claramente alguém que não entende de cinema, né? Em vez de alugar o equipamento, ele compra o equipamento inteiro. É umas coisas assim, umas atitudes completamente sem sentido, assim. Parece alguém que tem dinheiro, muito dinheiro, e que quer fazer uma coisa, eu vou ter um dinheiro aqui, eu vou fazer isso e vou me divertir, vou fazer do jeito que eu quiser. Só que, em vez de ele tá tentando fazer uma galhofa, ele tá tentando fazer uma história séria, né? Ele passa 2 anos escrevendo o roteiro do The Room. É uma narrativa que ele tá tentando fazer algo sério e no fim das contas sai uma comédia. As pessoas não conseguiram encarar aquela narrativa séria, aquele drama do amigo traído. E o público, né, o público mundial acabou abraçando essa galhofa que era o filme e ele virou um sucesso, né? Tanto que rendeu um filme, né, que vai contar essa história, que ficou conhecida. As pessoas que estudam cinema estudam The Room, acredito que até porque deve ser uma ótima lição do que não fazer em cinema. E essa galhofa, no fim das contas, rendeu paixão de fãs, né? Tipo, todos os anos tem screening do filme, ele passa de novo no cinema, as pessoas vão, elas gritam as falas junto, né? You're tearing me apart, Lisa! Todo mundo leva coisas, tem é uma brincadeira coletiva, assim. E o próprio Tommy Wiseau e o Greg Sestero muitas vezes vão lá apresentar esses screenings, né? Eles continuaram amigos e participaram de várias produções, assim, de teatro e coisas menores, assim, que não fizeram sucesso, obviamente, porque talento não é exatamente o fio condutor dessa coisa toda. Mas é um objeto interessante, assim, principalmente essa metalinguagem de falar sobre cinema. Normalmente, quando as pessoas querem homenagear e falar sobre cinema, elas escolhem grandes peças do cinema, né, para abordar, e aqui eles escolheram algo que é o contrário, né? Essa coisa que meio que deu a volta. Era um filme muito ruim que deu a volta e as pessoas passaram a gostar e achar ele maravilhoso. O Artista do Desastre acerta em muitas coisas, principalmente na atuação de James Franco. Ele realmente consegue construir o personagem. Eles conseguem escapar de o filme ser uma pura caricatura para realmente ser um filme que humaniza aqueles personagens e o sonho de fazer alguma coisa. É um filme que você consegue se conectar porque, no fim das contas, são pessoas perseguindo sonhos e isso é algo que todos nós, né, temos dentro da gente. E então é um filme divertido, é um filme legal de assistir. O James Franco tinha sido indicado a melhor ator no Globo de Ouro e venceu. Muitas pessoas achavam que ele viria forte, mas aí tiveram denúncias de relação à campanha do Me Too, né, em relação a assédio em Hollywood, e ele acabou sendo denunciado e aí ficou aquela coisa meio nebulosa. E o Oscar tá evitando esse tipo de coisa, então teve vários filmes que, por exemplo, da Weinstein Company, que não apareceram aqui,
Então quem tá envolto nisso aí foi cortado, né, do Oscar, então o James Franco foi nessa leva aí. Mas a atuação dele realmente era uma atuação muito boa, digna de premiação, acredito. Mas é isso, essa foi a minha crítica do Artista do Desastre. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!